Trago hoje uma reflexão de Deus e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, como já tem feito. Para tanto, eu gostaria que você pudesse pensar conosco nessa noite no texto de Tiago, capítulo 4, no verso 14. Tiago vai nos orientar a respeito, na verdade, da vida. Tiago faz uma pergunta pertinente em relação à vida. Ele diz assim no versículo 14: No entanto, não sabeis o que acontecerás no dia de amanhã. E ele faz a seguinte pergunta: O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que passa por um tempo e logo se dissipa. Tiago, na verdade, faz a seguinte pergunta: o que é a vossa vida? Eu gosto sempre de pensar que passar pela vida e não deixar a nossa marca na história é verdadeiramente não fazer sentido na existência humana. Passar pela vida é fazer sentido em tudo o que fazemos e falamos. Tiago faz essa pergunta num contexto de que, na verdade, ele queria saber o que as pessoas estavam planejando a sua vida. Eu digo sempre que eu gosto de trazer significado à existência humana. Eu gosto muito do Mário Quintana, que foi um poeta e escritor brasileiro, que ele disse que não faça da tua vida um rascunho, porque na verdade você pode não ter condições de reescrever a sua história. Pois é, a vida faz sentido quando nós verdadeiramente entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo. Por essa razão, eu gostaria de pensar nessa noite qual o sentido da vida. Pois passar pela vida e não fazer sentido na vida de outras pessoas é não viver todo o sentido da existência humana. Por essa razão, Tiago faz essa pergunta: o que é a vossa vida? Portanto, qual é o sentido da vida? Por que a vida faz sentido para você? Ou por que será que ela não tem feito sentido? Eu quero te falar pelo menos 3 coisas que a vida faz sentido. Primeiro, ela só faz sentido quando é uma vida agradável. Tiago diz que nossa vida não pode ser uma vida de desamor, uma vida de falta de esperança, uma vida que não tenha verdadeiramente sentido para ser vivida. A vida tem que ser agradável. Jesus Cristo disse que ele viria para dar vida e vida em abundância. Portanto, a vida é uma vida agradável. Uma vida deve ser completa. Uma vida deve ser repleta e não de lucros. Tiago chega a dizer no versículo 13 que as pessoas estavam preocupadas com a vida em resultado para ter. Nós vivemos uma época em que ter é mais importante do que ser. Ter as coisas é mais importante do que ser pessoas. Na verdade, nós estamos interessados em coisas e não em pessoas. Tiago diz que o sentido da vida é viver a vida de forma agradável. E só é possível viver de forma agradável agradando a Deus. Tem muitas pessoas que vivem a vida pela metade porque não vivem uma vida agradável. Nos últimos tempos, as pessoas vivem cosificando as pessoas. Se preocupam muito com coisas e pouco com pessoas. Se você quer viver uma vida que faça sentido, viva essa vida de forma agradável e abundante. Não pensando propriamente nas coisas, porque as coisas são importantes, mas pessoas são mais importantes. Certa vez, um homem chegou diante de um pastor, e esse homem se arrastou pelo templo e entrou, subiu no altar e perguntou ao pastor se Deus o aceitava ele pela metade, porque ele não tinha as pernas. O pastor lhe respondeu: Deus aceita um homem pela metade, mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Uma vida agradável é uma vida de entrega de forma total e por inteira. Por isso, Tiago pergunta mais uma vez: o que é a vossa vida? E eu pergunto: o que você tem feito da sua vida? Você tem vivido uma vida agradável, uma vida de emoções, uma vida de sentido, uma vida que verdadeiramente faça sentido? Mas há um segundo princípio para uma vida que faz sentido. É quando a vida é engajada ou engajadora. Tiago diz no versículo 14 que a vida pode ser como um vapor, ou seja, ela pode passar muito rápida. A vida só faz sentido quando nós somos engajados com outras coisas e outras pessoas.
Certa vez um jovem rico chegou para Jesus perguntando o que ele precisava fazer para ter a vida eterna. Jesus disse que ele precisava fazer muitas coisas. Uma delas era guardar os mandamentos. E ele disse que fazia isso a vida toda. Jesus vira para ele e diz: ainda te falta uma coisa, digo eu, engajamento. Vida sem engajamento é vida sem sentido. Se talvez você tenha sentido um vazio no teu coração, é porque na verdade tem faltado engajamento. Vida como vapor, vida que passa, vida que não faz sentido. Vida engajamento, vida que faz sentido é uma vida que você tem uma relação com outra pessoa ou com outras pessoas. Às vezes nós passamos pela vida e perguntamos o que eu tenho feito da minha vida, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 anos, e percebo que não tenho feito nada, porque na verdade me falta engajamento. Vida com Deus é uma vida de engajamento. Vida relacional é uma vida de engajamento. Para que não cheguemos aos 60, aos 70, aos 80 e perguntemos o que eu tenho feito da vida. Um grande piloto de Fórmula 1, aos 80 anos, ele foi tricampeão mundial. Alguém perguntou o que ele achava da sua vida. Ele disse assim: só pilotei um carro. Ou seja, não fiz nada da minha vida aos 80 anos, só pilotei um carro. Mas você foi tricampeão mundial. Isso não fez diferença nenhuma na vida das pessoas. O que você tem feito da sua vida? Talvez o vazio que você tem no seu coração, como disse Agostinho, é o vazio de Deus. Falta engajamento no Senhor Deus. O terceiro e último lugar, uma vida que faz sentido, é uma vida de significados. No versículo 15, Tiago diz que as pessoas fazem planejamentos. Mas na verdade ele diz assim: cada um de nós devemos perguntar se essa é a vontade de Deus, se Deus quer. Nós fazemos planejamento em relação à nossa vida pessoal, mas não sabemos o significado da existência. Uma vida de engajamento, uma vida agradável e, por fim, uma vida de significado. Vida de significado é uma vida que está dentro do centro da vontade de Deus. A vida só faz sentido quando Deus está no controle dela. E Deus só pode fazer controle daquilo que nós permitimos. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse que eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, se você abrir a porta, como você está abrindo agora a porta do seu lar, e ouvindo esta reflexão, a vida vai fazer sentido a partir de hoje, se você abrir a porta e permitir que Jesus entre no seu coração e na sua casa. Vida com significado é uma vida que verdadeiramente é transformada. E verdadeiramente você precisa perguntar: o que eu tenho feito da minha vida? Eu gostaria de concluir pensando que um garoto, há um tempo atrás, ele foi desafiado por um imperador, Napoleão. Chegou diante dele e disse o seguinte: eu quero passar por esse caminho. O garoto disse: eu estou aqui porque, na verdade, o meu pai permitiu que eu estivesse. E o senhor não vai passar. Napoleão, na posição de rei, de imperador, perguntou assim: você sabe com quem você está falando? Com Napoleão Bonaparte. Aí ele disse: mas você sabe quem me colocou aqui? Meu pai. E ninguém vai passar por aqui porque eu obedeço ao meu pai. Napoleão vira para os seus guardas e diz: me dê 1000 homens como este garoto e eu mudarei o mundo. Vida com significado é vida obediente. Obedecer a Deus é melhor que obedecer aos homens. E Deus te ordena nessa noite: obedeça-me. Eu quero obediência e não sacrifício. Eu quero vida para você, vida em abundância. Você tem vivido vida em abundância? Você tem vivido uma vida que faça sentido? Por isso Tiago diz: o que é a vossa vida? Não há vida que não esteja em Cristo Jesus. Só faz sentido a existência humana em Jesus Cristo, porque ele diz que ele veio para dar vida
Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Se você nessa noite está ouvindo, vendo esta palavra, Deus está te perguntando: o que você tem feito da sua vida? Você não tem vivido dias agradáveis? Você não tem vivido dias de engajamento? E nem você tem vivido dias de significados? Porque te falta uma coisa. Não te falta casa, não te falta carro, não te falta bens. Te falta Jesus. A minha vida só fez sentido quando eu encontrei com a pessoa que dá vida, Jesus. A minha vida só fez sentido, só foi agradável quando eu encontrei Jesus. Tiago estava falando isso para aqueles. A vida de vocês não é uma vida de planejamento por coisa. A vida de vocês só vai fazer sentido em Jesus Cristo. A sua vida só vai fazer sentido em Jesus Cristo. Por isso, Ele é um nome precioso. Por isso que Ele é um nome grandioso. E eu te convido, nessa noite, a cantarmos juntos, nome precioso. Só nesse nome tem todo o poder. Cantemos.